Prepare-se para uma jornada sombria, cheia de mistério, indignação e espanto, porque hoje vamos explorar um dos assuntos mais polêmicos e inquietantes de todos os tempos: chemtrails, controlando o clima ou a população. Imagine olhar para o céu, ver aquelas longas trilhas brancas deixadas por aviões e perceber que, por trás daquilo que parece inofensivo, pode existir uma operação secreta de escala global. Mas afinal, essas linhas no céu são apenas rastros de condensação comuns? Ou estamos diante de uma estratégia de manipulação climática e controle social? Neste vídeo, vamos desvendar as origens dessa teoria, os documentos que acendem alertas, as denúncias de insiders e as possíveis motivações por trás desse fenômeno, que intriga milhões de pessoas em todo o mundo. Nossa história começa nas décadas de 1990 e 2000, quando observadores ao redor do planeta começaram a notar algo estranho. Os rastros deixados por aviões pareciam mais densos, mais persistentes e mais numerosos do que em épocas anteriores. Esses rastros, conhecidos cientificamente como chemtrails, são supostamente formados apenas por vapor d'água condensado. No entanto, milhares de testemunhas juram que esses traços não se comportam como simples nuvens de gelo. Eles se espalham, formam véus brancos que cobrem o céu e, segundo os relatos, em alguns casos, antecedem mudanças abruptas no clima. Essa percepção deu origem ao termo chemtrails, uma junção de chemical e trails, ou seja, trilhas químicas, sugerindo que aviões poderiam estar dispersando substâncias misteriosas na atmosfera. À medida que a internet crescia, a teoria dos chemtrails encontrou terreno fértil para se espalhar. Fóruns, vídeos e depoimentos surgiam em vários idiomas, relatando sintomas físicos, como irritação nos olhos, dificuldades respiratórias e mudanças súbitas de humor em dias de céu riscado. Alguns acreditam que esses rastros seriam parte de programas secretos de geoengenharia, uma prática que busca manipular o clima para combater o aquecimento global. Essa hipótese não é totalmente infundada. Documentos públicos revelam que governos e cientistas estudam a possibilidade de injetar partículas na atmosfera para refletir a luz solar, reduzindo a temperatura da Terra. Mas seria possível que essas iniciativas já estivessem acontecendo em larga escala. Sem o conhecimento da população, os defensores dessa teoria vão ainda mais longe. Para eles, os chemtrails não serviriam apenas para manipular o clima, mas para alterar a saúde e o comportamento humano. Amostras de solo e água coletadas após dias de céu carregado de trilhas mostraram traços de alumínio, bário e outros metais pesados em níveis anormais, segundo alguns relatórios independentes. Embora cientistas tradicionais argumentem que essas amostras não provam nada e podem ter origem natural, a coincidência continua intrigando, porque esses elementos aparecem justamente em áreas onde os rastros são mais frequentes. Há quem suspeite de um plano para enfraquecer o sistema imunológico, reduzir a fertilidade ou até mesmo influenciar a mente humana por meio de nanopartículas. Um ponto que alimenta ainda mais a desconfiança é a existência de programas governamentais reais que lidam com modificação climática. O projeto HARP, por exemplo, uma instalação no Alasca que pesquisa a ionosfera, é frequentemente citado como peça-chave em um jogo de manipulação global. Documentos de patentes revelam tecnologias capazes de semear nuvens, alterar padrões de chuva e até influenciar tempestades. Embora oficialmente destinados a pesquisas científicas, esses projetos deixam uma pergunta no ar. Se já temos tecnologia para mudar o clima, por que não acreditar que ela possa estar sendo usada em segredo, por interesses econômicos ou militares? E as motivações? Aqui o enigma se aprofunda. Alguns afirmam que os chemtrails seriam parte de um plano para combater o aquecimento global, criando um escudo artificial contra o Sol, mesmo que isso signifique colocar a saúde da população em risco. Outros acreditam em uma agenda mais sombria, ligada a controle populacional, redução demográfica e até manipulação mental em massa. Teóricos apontam para reuniões discretas de grandes elites econômicas e políticas, sugerindo que poucos controlam a informação e decidem o destino de bilhões sem qualquer transparência. Por outro lado, cientistas e órgãos oficiais insistem que não há nenhuma evidência concreta de pulverização química deliberada. Eles explicam que as trilhas são apenas vapor de água congelado, e que variações na temperatura e umidade da atmosfera podem fazê-las durar mais tempo e se espalhar. Mas, se tudo é tão simples, por que existem documentos que falam abertamente de geoengenharia de emergência e aerosóis estratosféricos? Por que insiders relatam voos sem identificação realizando rotas incomuns em horários estratégicos? Por que, em alguns casos, o céu muda de cor e a luminosidade parece diferente após essas formações?
Nesse ponto, a dúvida se torna inevitável. Talvez estejamos diante de um dos maiores programas secretos da história, ou talvez tudo não passe de coincidência atmosférica interpretada de maneira equivocada. Mas uma coisa é certa: a quantidade de indícios, documentos e testemunhos é grande demais para ser simplesmente ignorada. O que está acontecendo acima de nossas cabeças é um mistério que desafia a ciência, a política e a própria noção de liberdade individual. Agora pare por um instante e pense: quantas vezes você já olhou para o céu e viu aquelas linhas brancas se cruzando, formando padrões quase geométricos? Será que é apenas tráfego aéreo ou uma mensagem oculta, escrita em plena luz do dia? Talvez a resposta esteja diante de todos nós, mas a verdade, como sempre, permanece lá em cima, escondida atrás das nuvens artificiais ou naturais, esperando que alguém finalmente a revele. Seja qual for a explicação, os chemtrails continuam a provocar debates acalorados, confrontar autoridades e despertar a desconfiança de milhões. Afinal, quem controla o céu, controla o clima. E quem controla o clima, a vida. O que você acha? Estamos sendo protegidos, manipulados ou simplesmente enganados por nossos próprios olhos? O enigma permanece, e cabe a cada um de nós olhar para cima e decidir no que acreditar.